Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quilômetro 41, o podcast do Corredor Amador. Eu sou André Moraes, médico e corredor. Estou aqui com Murilo Groschitz, treinador de corrida e corredor. E hoje a gente tem uma convidada muito especial para falar de um tema que foi uma solicitação dos nossos ouvintes. Então, quando a gente pede para vocês nos acompanharem no Instagram, é para isso. Um ouvinte nosso falou: pô, eu tenho mais de 50 anos e eu queria que vocês fizessem um episódio sobre corrida e envelhecimento. Para isso, nada melhor do que trazer uma especialista em geriatra. Então, Mariana Rigolo, médica com residência na Clínica Médica da Faculdade de Medicina do ABC, especialização em geriatria na Santa Casa e corredora, vai falar aqui pra gente sobre todos os possíveis riscos, os benefícios e como que quais os cuidados que a gente tem que ter como corredor ao envelhecer. Tudo bem, gente? Tudo bem, Murilo? Tudo bem, Mariana? Vamos lá para esse episódio. Tudo que vai ótimo, ser demais. pessoal. Oi, pessoal. Isso aí, Mariana, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. É um prazer estar aqui novamente com vocês, com todos os nossos ouvintes. Vai lá, Mariana, conta um pouquinho mais aí sobre a sua trajetória aí, tanto como especialista em geriatria, corredora. Conta pra gente. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando de um tema que eu sou particularmente apaixonada, né? Acho que, assim, exercício físico é tudo, corrida é uma coisa que faz parte da minha vida. E a geriatria é a minha área de especialização, né? Então, é a área que eu gosto, é a área que eu estudo e juntando com a corrida eu tento trazer isso um pouco mais para o meu dia a dia, para a minha prática médica, principalmente por todos os benefícios que a gente tem, que a gente vai comentar aqui um pouquinho ainda mais sobre isso. Bom, a corrida na minha vida, né, ela já vem de longos anos aí. Mas nunca foi algo muito fixo, assim. Eu me lembro que eu comecei a correr, eu devia ter mais ou menos ali uns 16, 17 anos, né? Então, isso já faz aí mais ou menos uns 20 anos atrás. Mas daquela forma bem esportiva mesmo, indo no dia a dia e tudo mais. Comecei a correr de uma forma, assim, de participar de provas e me preparar e fazer um treinamento específico, de fato, para isso, né? Que é super importante, né? O Murilo tá aí para dizer para a gente da importância do treinamento, né? Fazem aproximadamente 2 anos e meio. Corri minha primeira meia maratona no final do ano. E agora bora para maratona se Deus permitir e quiser, né? Assim, então, eu sou apaixonada, gosto muito, incentivo muitas pessoas, muitos meus pacientes e vamos quebrar aqui vários tabus em relação a isso. Bom demais. Importante dizer que quando a gente está falando de corrida, né? Mas, na verdade, quando a gente pensa aí no envelhecimento, o esporte, de modo geral, é um grande aliado. Então, a gente não quer aqui, embora nós sejamos apaixonados pela corrida, a gente não quer reduzir a corrida, né? Então, é atividade física, né? Atividade física aeróbica. A gente pode falar também do papel da atividade física com um exercício de resistência, então a musculação ou pilates também é importante. Sim. Mas aí eu vou começar, Mariana, uma coisa assim que eu sei que tem muitos mitos, tem muitos tabus, e é uma pergunta bem direta. É seguro correr após os 50 anos de idade? Sim, e muito seguro, viu, André? Óbvio, quando a gente começa a envelhecer, o nosso corpo ele vai sofrendo alterações, né? A gente tem alterações que são fisiológicas do próprio envelhecimento. O que eu quero dizer com isso? Que tem coisas que vão acontecer comigo, vão acontecer com você, vão acontecer com o Murilo, que acontecem com absolutamente todo mundo. E por conta dessas alterações, de fato, a gente tem que tomar um cuidado um pouquinho maior quando a gente está falando da prática de atividade física nos pacientes mais velhos. A gente tem uma perda de massa muscular que começa a acontecer, um aumento da gordura, a gente tem alterações ali na estrutura do coração, que vão diminuir frequência cardíaca, débito cardíaco, a gente vai ter alterações ali na parede dos vasos. Então, todas essas alterações, quando somadas, elas de fato precisam de uma atenção maior. Então, assim, quando me perguntam, né, doutor, eu posso começar a fazer? Pode, deve, mas tudo com segurança. Então, a gente tem que avaliar esse paciente, definir fatores de risco, fazer uma avaliação de qual é o tipo de treinamento adequado para ele, porque é diferente uma pessoa
que nunca praticou nada, nunca fez absolutamente nada e vai começar uma atividade do zero, para uma pessoa que já vem de uma rotina de treinos, que já vem de anos aí, nem seja fazendo, que nem você falou, outras atividades, né? A gente não tá nem falando só da corrida de alta intensidade, que vem fazendo musculação, que faz o seu pilates, que faz a natação, enfim. A gente tem várias modalidades de treinamento que estão relacionadas, né, à resistência cardiovascular, e com isso a gente vai definir qual que é a melhor abordagem para aquele paciente. É seguro e a gente tem que fazer, só que com uma cautela um pouquinho diferente aí no meio do caminho. Deixa eu perguntar uma coisa, assim, você falou, né, da massa muscular, e eu sei que vai ter o nosso ouvinte que vai olhar lá no feed desse podcast e falar assim, pô, corrida de envelhecimento, mas eu sou novo. Eu sou jovem, eu não preciso ouvir esse episódio. Seria muito interessante, assim, eu tenho um número na cabeça, eu queria saber se eu tô certo. A partir de que idade, obviamente na média, a gente começa a ter um declínio da nossa capacidade física? Então a gente começa a perder massa muscular, todas essas alterações estão acontecendo, começam a acontecer. André, assim, os estudos mostram pra gente que essas alterações já começam a partir dos 30 anos, tá? Então, a gente já começa a ter um declínio aí na nossa massa muscular e na nossa estrutura óssea, que é outra coisa muito importante, né, que a gente tem que falar quando a gente tá falando de atividade física, a partir dos 30 anos. E é justamente por conta disso que a atividade física é tão importante, principalmente a partir da cidade, né? Porque a atividade física, ela entra como um estímulo para a formação de novas fibras musculares, de estrutura óssea. Então, a gente começa a jogar um pouquinho contra esse efeito, entende? Mas, de fato, é o que você falou, a gente está muito acostumado a pensar nessas alterações todas, naquele vovô que está ali, que já anda devagarzinho, que tem uma certa debilidade, né, que já tem ali algum problema de saúde um pouquinho mais grave. Mas é o que você falou, isso já começa a partir dos 30 anos, né? Então, assim, acho que a ideia hoje, e é uma coisa que a gente vem trazendo cada vez mais na geriatria, é não deixar acontecer, né? Não deixar chegar lá na frente numa situação de fragilidade em que você vai ter uma incapacidade e começar um processo de gerenciamento do envelhecimento, onde você vai cada dia construindo um degrauzinho ali na sua escada para que lá na frente você chegue bem e fazendo tudo aquilo que você quer fazer. Perfeito, perfeito. Legal, né? Essa é a parte triste, né? A partir dos 20, 30 anos a gente já começa a envelhecer, né? E como a Mariana muito bem falou, né? Não só declínio ali de força muscular, mas também de massa óssea, as alterações cardíacas também, que levam a uma redução do VO2, que eu até trouxe um dado aqui interessante, o VO2, ele cai aproximadamente 8 a 10% a cada 10 anos depois dos 30 anos de idade. Então, assim, é um dado bem significativo, né? Mas daí, para trazer um pouco de respiro ali para os nossos ouvintes que estão aí nos escutando, nos assistindo, eu gosto muito dos dois conceitos, né, de envelhecimento primário e secundário. Primário é aquele envelhecimento natural, né? Se a gente não fizer nada, a gente vai realmente tendo um envelhecimento natural, mesmo que a gente seja sedentário ou ativo, haverá um envelhecimento, mas existe o envelhecimento secundário, que é a relação do envelhecimento natural somado, né, a questões ambientais, doenças que nós temos e etc. Ou seja, o exercício vem ao encontro desse segundo conceito, que é o envelhecimento secundário. Então, nós praticando exercícios físicos, seja corrida, treinamento de força, qualquer outra modalidade esportiva, a gente tem um declínio dessas quedas, digamos assim, né? A gente tem um declínio da velocidade com a qual o nosso VO2 máximo vai cair, a gente tem um declínio de quanta massa óssea a gente vai perder, e isso é muito interessante, né? Então, por isso que a gente está gravando esse episódio, porque a partir dos 30 anos todos nós estamos envelhecendo, mas há ali solução para isso, tem como a gente retardar o envelhecimento. Com certeza, com certeza. E é bem isso, né, Murilo, que você agora tem vários perfis aí que a gente vê no Instagram, enfim, nas plataformas dos vovôs sarados, né? Que é aquela galera que tem uma idade ali um pouco mais avançada e você olha e fala, putz, mas essa pessoa, como é que ela chegou nessa idade desse jeito, né? Mas será que tem realmente essa idade? E é justamente essa a diferença que você está falando, né? A gente, na geriatria, a gente chama de idade biológica e idade cronológica, né? Que a idade biológica é aquilo que você manifesta, que não necessariamente é a mesma coisa do que a idade
por número que você tem. E o que vai mudar, de fato, isso, a diferença entre uma pessoa de 70 anos que está lá e que tem uma incapacidade de uma pessoa de 70 anos que está super ativa, fazendo tudo aquilo que ela quer fazer, é justamente isso, é esse processo de gerenciamento que acontece desde lá de trás, desde a partir dos 30 anos, como é que foi a vida dessa pessoa, se ela cuidou das comorbidades, se praticou atividade física, se teve uma alimentação adequada. Enfim, a gente entra aí nessa seara, mas que é o que você falou, começa agora, né? Não lá na frente. Sim, muito interessante. E é engraçado que eu já encontrei alguns estudos que mostram, correlacionam, né, idosos saudáveis com jovens sedentários. E muitas vezes alguns parâmetros de capacidade física são superiores em idosos ativos, né? Acho que eu usei o termo saudáveis, eu errei. Ativos, né? Idosos ativos. Então, eles podem ser melhores fisicamente do que jovens sedentários. E esse dado é muito interessante, né? Sim. Eu tenho um aluno de personal, né? Que tem 80 anos de idade. Eu jogo futebol com ele uma vez na semana, né? E assim, eu não pego leve. Eu jogo futebol normal com ele e muitas vezes eu perco. Uma disputa de pênaltis, etc. É muito legal ver isso, né? Como a gente pode mudar, né, a nossa trajetória de vida praticando exercícios físicos. Com certeza, com certeza. Maravilha. Então, assim, agora para a gente não ficar aqui, só vão acusar a gente de ficar só defendendo, a gente sabe que tem riscos, né? Quais são os riscos, como mapeá-los, quando que eventualmente a gente pode falar, putz, isso aqui é um risco proibitivo, né? Então, se puder falar um pouquinho sobre isso, Mariana. Óbvio, existem riscos, e aí eu acho que o legal é a gente pensar em algumas caixinhas, tá? Que seriam as principais, assim, pensando no envelhecimento. Primeiro de tudo, é a bomba, né? A gente sabe, quando a gente está falando de VO2, a gente está falando dessa capacidade aeróbica, né? Então, assim, isso é uma coisa que tem sido cada vez mais falada devido à sua importância. E, querendo ou não, a gente tem um processo de envelhecimento cardiovascular que é muito importante. O nosso coração, ele fica mais rígido. O coração é um músculo, né? Então, assim, ao longo dos anos, ele vai ficando mais rígido. O quanto ele consegue bombear de sangue diminui. Os vasos, eles têm uma resistência que aumenta e, com isso, aumenta a nossa pressão arterial. Tanto é que se você vai conversar, todo mundo, mãe, pai, vô, avó, grande maioria hipertenso, com algum problema no coração, porque é isso, são alterações que vão acontecer com o envelhecimento. Então, querendo ou não, a primeira coisa que a gente tem que pensar é nessa bomba. Antes de se iniciar a prática, tá com o coração saudável? E quando eu falo de coração saudável, é a gente avaliar de forma objetiva, né? Assim, não ficar no mundo da subjetividade. Então, tem alguma arritmia, tem algum sinal ali de que esse coração não está funcionando de forma adequada, a gente tem uma pressão arterial que às vezes não está tratada, tem alguma outra alteração que possa estar colaborando ali para aquele quadro, alguma doença que está, talvez que não tenha sido diagnosticada e que pode piorar. Então, assim, todo paciente, antes de se iniciar uma atividade, tem que passar por uma avaliação. E isso eu não estou nem falando só para idosos, tá? Idosos, assim, né? Que a gente aqui falando de idosos, hoje em dia a gente nem entra mais nesse conceito, né? Porque a gente já não pensa mais assim. Mas, assim, todo paciente acima de 50 anos a gente tem que avaliar de uma forma mais objetiva. Falando em risco cardiovascular, que é o que mais preocupa e o que mais a gente vê aí se falar no mundo da corrida, né? Existem algumas questões. Eu recebo bastante dúvida, André, em relação ao estresse do coração, né? Acho que o pessoal costuma me perguntar assim, mas eu ouvi falar que correr muito pode estressar o coração, e aí o coração infarta, o coração dá arritmia. E na realidade o que a gente tem de fato é que existe efetivamente um processo de um estresse que acontece ali, porque é um músculo. Da mesma forma que quando você corre, você estressa a sua musculatura esquelética, você estressa ali o coração. Só que é um estresse reversível, da mesma forma que a musculatura do nosso corpo acompanha. Se eu tenho um coração que tem alguma coisa ali que eu não estou tratando, ou que tem alguma obstrução, né, algum vaso entupido, que às vezes ali não geraria alguma coisa de imediato, a hora que eu aumento o esforço desse coração e ele vai sofrer aquele estímulo, né, aquele estresse, de fato ele pode ter um problema. É a mesma coisa da musculatura. Quando eu vou correr, e eu tenho, o Murilo está aí para falar, quando eu corro, e tenho uma lesão ali, minha panturrilha não tá legal,
ou a minha canela já tá pegando um pouquinho, eu vou lá, vou correr, vou forçar. Eu vou ter uma canelite, entende? É mais ou menos o mesmo princípio. Então, é por isso que é tão importante a gente pensar nessa avaliação inicial, né? Mas eu acho que, além da gente pensar nessa avaliação, é a gente pensar também nos sinais que são alerta, né? O que vai te fazer parar aquela atividade e falar, cara, eu preciso ir ao médico, né? Acho que saber identificar isso é uma coisa muito importante. A gente sempre fala, né? Dor no peito, isso não tem nem discussão, né? Correu, tá fazendo algum exercício, seja musculação, seja o que for, sentiu dor no peito, para e vai avaliar. Porque o que é, né, essa dor no peito? Você fez um esforço, você demandou mais dessa bomba e ela tá te mostrando de que tem algo errado. Então, eu acho que assim, principal sintoma, dor no peito. Outros sintomas que às vezes podem passar desapercebido aí, né? Tontura, falta de ar, enjoo. Às vezes a gente tem uma hipertensão pós a prática da atividade física, né? Então é fazer o exercício e aí eventualmente, tô me sentindo meio esquisito, mediu a pressão tá alta, entendeu? Então tudo isso são sinais que te mostram que, opa, tem alguma coisa errada, você tem que ser avaliado. Quer dizer que você não vai poder fazer atividade? Não. Só quer dizer que a gente precisa avaliar, resolver o que tem que ser resolvido antes e depois toca a bala. Perfeito. Existe sobre essa questão da parte cardiovascular, dá um episódio inteiro, mas assim, como que eu gosto de enxergar? Primeiro ponto aquela pessoa que tem um problema, às vezes ela é sedentária e não é que ela vai desenvolver o problema porque ela começou a correr. Ela vai tirar a cortina para um problema que sempre esteve ali. Então, vai desmascarar um problema pré-existente. Então, ela tinha ali, vamos supor, uma coronária, que é a artéria do coração, que irriga o coração, responsável por levar o oxigênio para o coração. Tava lá 80% obstruída, só que ela tava quietinha no sofá. Aí ela resolve fazer atividade física. Aquela pessoa com 20% ela conseguia ficar sentada no sofá, mas ela não vai conseguir com esses 20% sobreviver a uma corrida, ela vai ter dor no peito. Então, na verdade, a corrida não trouxe um problema, né? Isso, então, assim, aí a importância de você fazer uma avaliação, né? Outra coisa, o benefício do cardiovascular é um benefício de longo prazo. Você não vai começar a fazer atividade hoje e vai melhorar amanhã. Você vai começar a fazer atividade hoje, no primeiro momento, isso vai ser, entre aspas, uma agressão ao seu corpo. A gente já falou aqui em vários episódios sobre o ganho de performance na corrida. Você agride o corpo, você causa um estresse, uma lesão, e depois você tem uma super compensação. Então, num primeiro momento, você vai dar uma mexida no seu corpo mesmo. Então, é normal que você tenha ali um certo desconforto, e lá na frente você vai buscar os benefícios disso. E por fim, tem um bafafá aí, assim, sobre a questão da aterosclerose, né? Para quem não sabe, a aterosclerose é um processo de famosa placa de gordura na artéria, certo? Isso é a principal causa de doença cardiovascular, tanto AVC quanto infarto agudo do miocárdio, o famoso infarto. E o que se provou? Que praticantes de endurance, então corrida de longa duração por longo tempo, hoje já é claro que pode aumentar a quantidade de cálcio, né, que é a calcificação das artérias ao longo do tempo nesse coração. E aí você fala assim, meu Deus, está calcificando a artéria. Então esses pacientes estão tendo um malefício da corrida. Uma coisa é você ter mais cálcio na artéria. Outra coisa é você morrer por doença arterial coronariana. E o que se mostrou? Que embora você tenha mais cálcio, você morre menos. Então é o paradoxo do endurance. E por que isso acontece? Porque, de fato, aquele estresse repetido de longa duração ao longo de décadas pode induzir a calcificação das artérias. Porém, o coração está sendo exposto a um estímulo constante, ele vai criando o que a gente chama de neovascularização. Então, outros vasinhos vão aparecendo, criando caminhos alternativos para curar, para levar oxigênio para aquele coração. Então, é um coração que tem mais cálcio, tem mais calcificação, mas que é mais resistente do que o coração do sedentário. Sem contar que o exercício a capacidade dele de prevenir hipertensão, sobrepeso, o perfil lipídico, né? Então o colesterol, melhorar o risco de diminuir ou controlar o diabetes. Então, assim, isso tudo é muito mais importante. Isso não estou falando da minha cabeça, já tem estudos mostrando isso de forma clara, que existem riscos.
mas o benefício supera em longa escala esses possíveis malefícios. E o que eu acho importante também, André, a gente falar é que existem riscos, mas esses riscos são evitáveis, né? Exato. Se a gente fizer um acompanhamento, se o paciente for, se tiver uma avaliação médica, se ele for supervisionado por um professor, se ele tiver uma rotina de treino adequada à capacidade dele. Óbvio, qualquer pessoa que botar na cabeça que vai botar um tênis e sair correndo, corre um risco, entende? A questão é como é que a gente vai fazer isso? Sabendo que esse risco existe, existe a forma da gente prevenir, né? Então, e aí a gente ter todos esses outros benefícios, né? Ô Murilo, Perfeito. pode complementar, depois eu quero te fazer uma pergunta como treinador sobre esse ponto. Eu só ia mencionar, né? Com certeza tem muito mais benefícios do que riscos. Com todos os meus alunos, eu aplico uma anamnese inicial, o questionário de prontidão para atividade física, com perguntas como, por exemplo, a que a Mariana mencionou, se a pessoa sente dor no peito, sente enjoo, etc. Isso para pessoas, quanto mais velhas as pessoas são, isso se torna cada vez mais importante, né? Então, porque a chance dessa pessoa ter algum problema, algum fator de risco, aumenta conforme a idade vai avançando. Então, é muito importante, como a Mariana falou também, para a gente fazer essa anamnese inicial, a gente ter um acompanhamento de um profissional, de um professor também que vai entender, né, se o risco em algum momento ultrapassa ali os benefícios. Não, pera, vamos fazer uma investigação, vai ao médico, vamos pesquisar o que está acontecendo. Isso é super importante, né? E eu ia mencionar mais uma coisinha, esqueci. Bom, André, faz a pergunta aí, depois eu leio. Murilo, eu ia falar sobre assim, beleza, que começar a correr é algo tão genérico. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que você vai titular, principalmente um ponto que eu acho crucial, que é a intensidade para alguém que está começando a corrida, principalmente aquele corredor que chega para você, Murilo, eu tenho 60 anos, 65 anos, eu quero começar a correr agora. Além de toda a avaliação, acho que o papel do treinador de titular a intensidade tem que ser redobrada a atenção nesse caso, né, Murilo? Com certeza, André. Para pessoas com uma idade mais avançada, com certeza eu vou começar a prescrever treinos de intensidade leve, leve e moderada. Vai demorar muito mais tempo para a gente chegar em treinos mais intensos. Se é que a gente vai chegar nesses treinos, talvez pelo objetivo daquela pessoa, nem haja necessidade de a gente entrar em treinos de maior intensidade. Uma outra coisa muito importante que eu analiso como treinador é a questão da progressão de carga de treinamento, né? Volume, intensidade, todos esses fatores, e também a relação de aplicação dessas cargas de treinamento com descanso. Porque a gente sabe que pessoas mais velhas têm uma necessidade maior de intervalo, de descanso entre sessões de treinamento. A recuperação ela é mais lenta. Então, isso é muito importante também. A gente tomar cuidado, por exemplo, com frequência semanal de treinos. Então, quantas vezes na semana esse indivíduo vai treinar? Será que já é uma pessoa que, se não praticava nenhum exercício, já vai começar com 4 sessões semanais de exercício? Será que vai ser o mais adequado? Ou será que a gente vai começar com 2, 3 sessões, dando assim mais intervalo para essa pessoa? Qual é a duração das sessões de treinamento também? Provavelmente a duração será um pouco menor do que se essa pessoa tivesse 30 anos a menos. Para a gente poder começar com doses mais baixas de carga de treinamento e a gente vai aumentando de forma mais gradativa ainda, tomando esses cuidados. Maravilha. Eu queria agora atacar mais um ponto que eu acho que é um outro mito aí. Eu sei que a Mariana até trouxe um estudo que eu acho que é emblemático. Eu até já tinha visto esse estudo previamente. Sobre aquele idoso que é super comum em algum momento da vida, ou às vezes nem idoso ele começa a ter dor na articulação. E é o joelho, é o quadril, a coluna, né? A coluna acho que é o principal aí, né? Uma das principais causas de abstenção no trabalho é a famosa lombalgia, aquela dor lombar. E aí ele vai num médico que, infelizmente, é o que eu mais vejo por aí, e fala assim, olha, o negócio é o seguinte, você tem dor no joelho, você não pode correr. Não tem como você com dor no joelho correr. O que a ciência diz sobre isso, Mariana? Isso é muito legal, né, André? Porque a gente trabalha com dor, né? Paciente mais velho tem muita dor, né? E dor é uma coisa muito incapacitante. A gente vê que o movimento cura, né? O exercício cura. É uma forma é uma terapia
não medicamentosa, que às vezes a gente vê muito mais resposta do que o uso das medicações, né? E isso é uma queixa, né? Assim, joelho disparado, coluna também. Que nem você falou, acho que tem 2 estudos muito legais que falam sobre isso, um de joelho e um de coluna. Esse estudo de joelho, ele é um estudo bem grande que foi feito, que eles avaliaram mais de 3.800 corredores, maratonistas, tá? Eles pegaram 3.800 maratonistas e avaliaram as articulações ali do joelho dessas pessoas, comparado com pessoas que não corriam. Esse foi o lance. E, de fato, o que eles viram é que as pessoas que corriam tinham muito menos alterações degenerativas no joelho quando comparado com as pessoas que eram sedentárias ou que não praticavam corrida, né? Então, assim, isso já cai por terra aquele mito de que a corrida piora o joelho, que se você for correr maratona, você vai estourar o seu joelho. Principalmente porque a gente vê que tem um aumento da lubrificação da articulação. Então, é uma articulação que, como ela está sendo mais usada, a gente começa a estimular ainda mais aquela região para produzir mais líquido ali, lubrificar. E a musculatura ao redor, ela sofre um mecanismo de adaptação, né? Quando a gente faz o exercício, na corrida principalmente, né? A gente tende a ter um fortalecimento da musculatura ali que está ao redor ali das principais articulações. Então, esse fortalecimento muscular acaba ajudando também, diminuindo a progressão dessas alterações. O que é muito legal também da gente falar é que nesse estudo eles mostraram que alguns fatores estavam associados a lesões nessas pessoas que eventualmente tinham algum tipo de lesão, né? E o que eles viram foi muito essa questão do treino excessivo, né? Que acho que até o Murilo pode trazer isso um pouquinho pra gente. Que existe um fator genético, mas existe o fator do treino excessivo e as lesões repetitivas. Então, a gente sabe que às vezes quando a gente começa a treinar ali, quando a gente está fazendo, você sempre quer ir um pouquinho a mais, né? Você sempre vai ali naquela coisa do forçar um pouquinho a mais, do querer ir um pouquinho a mais. Conheço várias pessoas aí, colegas, que, enfim, acabaram de fato se lesionando por não escutar o próprio corpo, né? Então, quando a gente está pensando numa pessoa que é maratonista, para uma pessoa chegar lá e correr uma maratona, de fato ela tem que ter um preparo, né? Então, não é do dia para a noite, ela tem um preparo muscular, ela faz treinamento, ela tem um acompanhamento. Então, realmente, a gente vê que isso faz a diferença, né? Então, acho que o legal da gente falar aqui é que essas lesões é um pouco daquela coisa da prevenção, né? Que a gente estava falando. A corrida em si não vai causar a lesão. O que vai causar a lesão é você correr de uma forma desassistida, talvez pulando ali um pouquinho do seu limite, não se alimentando de forma adequada, não tendo uma suplementação proteica adequada que vai garantir uma força muscular adequada. A gente tem que olhar para todos esses fatores, né? E um outro estudo muito legal também que eu sempre gosto de trazer para os meus pacientes é em relação à coluna, né? Porque existe aquele mito do tipo, se eu tô correndo, eu não tô achatando a minha coluna, ou eu não vou aumentar as minhas hérnias ali, né? Existe isso. E eles fizeram um estudo que eles pegaram, esse é um estudo um pouquinho menor, né? Eles pegaram alguns, acho que foram 10 corredores, compararam a coluna de 10 corredores que corriam há mais de 10 anos com a coluna de pessoas que não tinham, que não corriam. E eles viram que na coluna de quem corria, os discos, né? O espacinho que a gente tem entre uma vértebra e a outra, que é um espacinho por onde a gente tem a lubrificação, que vai impedir a dor e tudo mais, eles eram mais saudáveis. Eles eram maiores e eles tinham menos achatamento. Eles eram, quando a gente está falando, né, de hérnia, de dor na coluna e tudo mais, ela geralmente acontece porque esse espacinho, ele achata um entre o outro, né? E eles viram que nas pessoas que corriam acontecia geralmente, exatamente o contrário, né? Esse disco aumentava, ele era mais saudável, tinha mais lubrificação e causava menos achatamento, menos alterações associadas ao envelhecimento, né? Então, isso cai por terra todos esses mitos, né? De que, a corrida ferra o joelho, a corrida estraga a coluna, tá com dor por causa disso. Não é a corrida o problema, né? Aí acho que o Murilo pode ajudar um pouco mais nisso também. Com certeza não é a corrida o problema, é como se corre, né? Algo que a gente já deve pensar mesmo para atletas, alunos, indivíduos jovens. E quanto mais velha a pessoa,
mais importante é você se atentar a esses pontos, né? Eu, por exemplo, com 20 anos de idade, com 15 anos de idade, eu podia treinar 2 vezes por dia, não me preocupando muito com horas de sono, alimentação, que estava tudo bem, a gente se recupera muito mais rápido. Mas hoje em dia, com 32 anos de idade, já é diferente. Isso porque eu tenho só 32 anos de idade. Imagina para um indivíduo com 50, 60 anos de idade, né? O jogo realmente muda bastante. E é muito interessante a questão, né? As pessoas falam, a corrida é um esporte de impacto e etc. Primeiro que corrida tem impacto sim, mas não é dos esportes o esporte que mais tem impacto, né? Um esporte de salto em distância, salto triplo, etc. Tem, tipo, às vezes 10, 12, 18 vezes o peso corporal de impacto, é muito mais do que na corrida, né? Que gira em torno de 3, 5 vezes mais o peso corporal, dependendo da velocidade que se corre. Então, não é um exercício de tanto impacto assim. E o impacto, em doses, digamos assim, controladas, ele é extremamente benéfico. Por exemplo, como a Mariana citou, para a preservação de discos intervertebrais, para manutenção da massa óssea. A gente sabe que, hoje em dia, uma pessoa que tem, por exemplo, osteopenia, osteoporose, o ideal não é que a pessoa vá fazer hidroginástica, natação. Ela precisa de uma dose controlada de impacto. É esse estímulo, esse pequeno estresse dado várias vezes que vai fazer com que haja uma maior produção de massa óssea. Então, é exatamente o contrário do que se pensava há alguns anos. Então, hoje em dia, sabe-se que esse estresse dado de forma pontual, controlada, respeitando o descanso, ele é extremamente benéfico para pessoas, principalmente mais velhas. Queria aproveitar que a gente está falando disso e falar de uma coisa que eu acho muito importante. A gente está falando de corrida. E a gente sabe que corredor gosta de correr, né? Mas assim, a gente sempre levanta a bandeira aqui dos benefícios dos exercícios resistidos. Então, a famosa musculação, a academia. E isso acaba indo totalmente, encaixa certinho no que a gente está falando aí de prevenção de lesões osteoarticulares e também da questão da massa óssea. Então, assim, benefício do exercício de força para a pessoa no seu processo de envelhecer, que não importa a sua idade, ouvinte, você está envelhecendo, tá? Então, assim, isso aqui ou é importante ou vai ser importante para você. Lembrando que existe um conceito que é o pico de massa óssea. Então, aquela pessoa que fez exercício resistido, mesmo quando ela tinha lá 18, 19, 20, né, chegou... Em algum momento você vai atingir o pico da sua massa óssea. E a partir daí, a sua massa óssea vai diminuir. Então é assim, eu gosto de pensar sobre uma poupança para aposentadoria. Então aquela pessoa com 18 anos está fazendo ali uma academia, está fazendo ali um agachamento, levantando um peso, ela está fazendo uma poupança de massa óssea para quando os dias pós 30, pós 40, pós 50 chegarem, e ela está prevenindo lá na frente a sua osteopenia, a sua osteoporose ou, pior ainda, uma fratura, algo que tem um impacto na qualidade de vida e até na expectativa de vida, que são coisas diferentes, né? Lá na frente. Com certeza, assim, eu costumo falar para os meus pacientes, né, assim, faz parte da minha prescrição a atividade física. E aí, quando a gente está falando de atividade física, é isso, né? Eu acho que corredor a gente tem o viés de que realmente a gente gosta de correr e não gosta muito do resto. Aí a gente acaba fazendo meio que na base da porrada, né? Você faz para poder continuar correndo, né? Exato. Mas realmente, assim, os benefícios da atividade física resistida, e quando a gente está falando resistida, a gente está falando daquela atividade que precisa ter um peso, precisa ter um esforço que você faça ali, e não precisa ser necessariamente, por exemplo, musculação em si. O Pilates, por exemplo, é uma alternativa muito legal, que a gente usa muito isometria, usa muitos elásticos e tudo mais. Então, para uma pessoa que às vezes já tem uma mobilidade menor, tem uma dificuldade de, putz, não gosta de ir para academia e tal, é uma alternativa muito legal. Yoga é uma coisa muito legal que eu falo para os meus pacientes fazerem. Então, assim, a gente tem alternativas de atividades que podem ser feitas, porque quando a gente está pensando, e não é só assim, a gente tem vários benefícios, né? A gente fala da atividade multimodal, né? Ela não vai olhar só para um ponto. Quando a gente está prescrevendo uma atividade física, a gente está pensando em equilíbrio, a gente está pensando em alongamento, eu estou pensando em mobilidade, eu estou pensando em fortalecimento ósseo, então eu preciso ter a carga ali para criar essa resistência.
Porque o nosso corpo, ele responde a tudo isso. É aquela história do estresse que você falou, né, André? Os nossos ossos, eles precisam desse estresse para eles responderem. Eu tenho pacientes que têm osteoporose, de fato, né? Que é essa questão do osso ficar frágil ali e a gente ter esse osso que fica mais suscetível a fraturas. E eu sempre falo, o pilar são 4. Tratamento medicamentoso, suplementação de cálcio, vitamina D e atividade física. Não vai adiantar nada eu fazer todo o resto se eu não tiver atividade física. Então, a gente tem que começar a entender que a atividade física ela faz parte, sim, de uma prescrição e ela, justamente por todos os benefícios que ela vai trazer. Com certeza. Indo um pouquinho além também, a Mariana mencionou a questão da intervenção multimodal, né? Então, diferentes tipos de exercício físico para aquela pessoa. E aí, essa intervenção multimodal é muito importante para um outro fator que acontece muito com o envelhecimento, que é a prevenção de risco de quedas, né? É claro que aí talvez a gente esteja falando de indivíduos mais velhos, né? Talvez 60, 70, 80 anos ou mais, mas a gente pensando aqui na associação entre corrida e risco de quedas, né? As pessoas correndo em ambientes abertos, correndo no parque, na rua, etc. A intervenção multimodal é muito importante. A pessoa ter força muscular para conseguir, por exemplo, realizar a flexão do quadril durante uma passada, evitar tropeçar numa calçada, num desnível, passar por um buraco, etc. Evitar com que caia. Se cair também, poxa, essa pessoa tem um quadro de osteopenia, osteoporose, o risco de fratura é muito maior. Então, aí a gente começa a entender que todas as coisas estão interligadas, né? Isso é muito interessante também. Então, a questão do equilíbrio também para prevenção de quedas, o treino de equilíbrio específico ou simplesmente o ganho de força muscular para ganho de equilíbrio também, controle postural, tudo isso é muito importante, as coisas se associam. Uma coisa que a Mariana falou, que é uma expressão que eu adoro e que, particularmente, na minha prática médica, me espanta um pouco, que é quando ela fala de prescrição de atividade física. Eu adoro esse termo, porque existe uma tendência, isso muitos médicos, né, talvez até eu faça a meia-culpa num passado não tão longínquo, talvez eu não tivesse essa atenção, a gente fala assim, olha, você precisa fazer atividade física. Fala assim pro paciente, né? E aí ele fala, tá bom, então eu vou caminhar. E tá tudo certo. Caminhar é ótimo, né? Mas hoje, quando eu pergunto, muitos pacientes falam, não, doutor, eu faço atividade física. Aí eu falo assim, legal, você pode me explicar mais ou menos como você está fazendo? O que você está fazendo? Quantas horas por semana? Que tipo de exercício você está fazendo? E aí, quando você começa a entrar nesses nuances, muitos pacientes até ficam, nossa, nunca ninguém me perguntou isso. Eu acho muito... Ontem mesmo eu estava no consultório e eu tive essa conversa com alguns pacientes e eu percebo que, por incrível que pareça, eles às vezes se espantam, né? E o que a gente tem de melhor quando a gente fala em prescrição de atividade física? É uma atividade física que seja regular, que preferencialmente a gente inclua exercícios aeróbicos, como a corrida, mas não precisa ser corrida, pode ser dança, pode ser bike, pode ser natação, pode ser o que você gosta de fazer, pode ser caminhada, inclusive, mas que você tenha ali um componente de atividade resistida por todos os benefícios que a gente já falou aqui. E uma coisa que eu acho interessante é que a pessoa fala assim, nossa, mas eu não gosto de academia, eu não gosto de levantar peso, eu não gosto de fazer força. E aí eu estava ouvindo um podcast essa semana com um halterofilista profissional. Ele me falou uma coisa que me chamou muito a atenção, que ele é halterofilista profissional. Aí o entrevistador pergunta assim, nossa, e assim, aquele cara é enorme, né? Quantas horas você passa na academia por semana? Ele, de 6 a 7 horas. Eu olhei e falei, nossa, ele é halterofilista profissional e ele passa mais ou menos ali 1 hora por dia na academia? Eu esperava que fosse muito mais. E aí o entrevistador também se espanta e pergunta isso para ele. E aí o que ele fala? Ele fala assim, o exercício de força, ele é um exercício de alta intensidade e curta duração. E o período de recuperação posterior, ele é longo. Então, aonde eu quero chegar com tudo isso? Para colher o benefício de um exercício de força, você precisa de pouco tempo da sua semana. Muito menos do que para fazer um exercício de atividade aeróbica. Quantas horas por semana um atleta de endurance profissional treina? Sei lá, 20, 30, né? 2 sessões por dia, cada uma de pelo menos 1 hora, né? Uma loucura.
porque o exercício de endurance ele é mais longo. Então, o que eu quero dizer? Se você colocar ali 2 vezes na semana, 30, 40 minutos, sucesso. Você já saiu do nada para algo muito bom. Pode incrementar? Pode incrementar. Até tomaria cuidado ao incrementar demais, né? Às vezes você pega aquela pessoa que faz musculação todo dia, todo dia, todo dia. Talvez ela não tenha tempo de se recuperar entre uma sessão e outra. Então, isso é um ponto importante. E às vezes ela não se desenvolve, não colhe os frutos do treinamento porque está treinando demais e não de menos. Isso acontece bastante também. Exato. Então são mudanças pequenas. Esse é o ponto. Uma longa história para dizer isso. É uma mudança relativamente pequena em termos de tempo que você emprega. E o benefício é gigantesco. Sim. E uma das coisas que eu sempre falo também, André, no consultório, é fazer o que é possível, né? Sim. Existe o mundo real e o mundo ideal. O mundo ideal, realmente, assim, você pega uma pessoa que nunca fez atividade física e aí você fala, não, tem que fazer, ir lá, separa um pouquinho do seu dia, vai lá, faz uma atividade, coloca um tênis, tarará, beleza. Mas aquilo cabe na rotina daquela pessoa, aquilo cabe ali, ela consegue, porque a gente tá falando da população em geral que sai de manhã para trabalhar, volta à noite para casa, e aí tem ali todas as outras atividades que vai fazendo durante o dia. Então, assim, o que eu tento trazer que, assim, não precisa ser todo dia. O que a gente precisa é ir incrementando esses momentos de pouquinho em pouquinho, de uma forma que seja real e de uma forma que seja possível dentro da rotina daquela pessoa. Porque hoje a gente vive nesse mundo, né, do health, do well-being, da positividade, de que você tem que ir, que você tem que ser o máximo, lá, 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 lá. E aí as pessoas acabam se inibindo, né? A gente vê que tem justamente um fator contrário, né? Do tipo, se eu não vou fazer todo dia, então nem vou fazer. E é justamente isso que você tá falando, né, cara? Não precisa ser assim. Você pode ir lá, você começa devagarinho, vai encaixando aquela atividade na sua vida. E até quando a gente tá falando de hábitos, né, tem aquela questão de você precisar repetir aquele hábito por 30 dias para ele entrar dentro da sua rotina e aí sim você começar a enxergar aquilo como algo do seu dia a dia, né? Então, cara, é viável para você ir 2 vezes na semana na academia, sei lá, segunda e quarta, 1 hora por dia, ótimo, show de bola, vai lá e faz o que é possível. É melhor, é o que você falou, é melhor que não fazer, né? Melhor que... E o mais importante de tudo é regularidade, né? Então é muito melhor aquela pessoa que treina apenas 2 vezes na semana, mas faz isso já há 5 anos, do que aquela pessoa que fica 3 meses sem treinar, daqui a pouco bate uma culpa na consciência ali e ela começa a treinar todos os dias durante 1 mês. Aí pronto, aí acabou aquele ânimo, já fica depois sem fazer de novo. Então, é muito melhor que se faça menos, mas de forma mais constante. É o mais importante, com certeza. Perfeito. Isso aí, Murilo, que você falou é algo que eu vejo muito, assim. As pessoas, elas estão 0, aí é todo dia. Por 1 mês, aí é 0. Aí é todo dia por 2 meses, aí é 0. E isso daí, no final das contas, é porque é o mesmo problema da dieta maluca. A dieta maluca, eu vou comer só tal coisa, tal alimento. Você aguenta por 1 mês, 2 meses. Depois você não vai conseguir manter. Né? Porque por definição, ela é uma dieta maluca. Você não vai conseguir viver e levar isso para o longo prazo. Aliás, e é uma luta por resultados imediatos, né? Seja com exercício, seja com alimentação, seja para reverter algum quadro de saúde. Então, a pessoa acaba optando sempre por medicamentos mais intensos, etc. Quando, na verdade, quase sempre uma mudança de hábitos, né? E como a Mariana falou, leva-se tempo, né? Tem ali uma média de 30 dias, alguns hábitos mais simples menos, alguns hábitos mais complexos mais, mas é uma mudança de hábito leva mais tempo, né? Então, é uma mudança de estilo de vida, né? Então os resultados eles acabam aparecendo de forma mais devagar, mas mas fazendo dessa forma é algo que se mantém por mais tempo, né? Não é um resultado que vem rápido, mas logo em seguida você reverte aquele quadro, né? Como por exemplo uma perda rápida de peso, né? Como uma dieta maluca, você tem um efeito sanfona, você perde 10 quilos em 2 meses, mas depois você vai lá e ganha 15. Então a mudança de hábito leva mais tempo. Com certeza. Uma coisa, já que a gente está falando de dieta, eu acho que isso é uma coisa até que não estava na pauta, mas eu acho que é muito importante, assim, sobre cuidados que a gente tem que ter quando você é um corredor que já está ali depois dos seus 50, você começou a correr, começou a gostar, já fez seu check-up, está treinando cada vez mais, está ali com uma meta ambiciosa. O que a gente tem que tomar cuidado em termos de nutrição? E principalmente dando a ênfase aí na parte da ingestão proteica.
Isso é uma coisa que eu pego no pé, assim, os meus pacientes estão acostumados comigo pegando no pé com isso. Porque, vamos lá, quando a gente envelhece, a gente já tem uma demanda maior por carga proteica. Porque justamente a gente tem essas alterações que a gente começa a perder massa muscular. Então, para eu tentar combater um pouco desse efeito, eu tenho que aumentar a minha ingesta, né? Se eu estou perdendo muito, eu vou ter que aumentar. Então, a gente já fala ali de que o ideal é de 1,2 a 1,5 gramas de proteína por quilo por dia. Se a gente pega uma pessoa ali que está ao redor dos seus 70 quilos, né? Se a gente for falar em 1,2, a gente vai... 1,2 a 1,5, a gente vai estar falando ali de umas 85 gramas de proteína por quilo por dia. Normal, sem atividade física nenhuma, sem esforço nenhum, para ela ali... 85 gramas por dia, né? Isso, por dia. E aí a gente está falando que um peito de frango tem mais ou menos ali os seus 20 gramas. Você já viu alguém comer 5 peitos de frango assim porque quer? Ninguém come. É inviável, entende? É muito difícil, assim. Você consegue ter quando você tem assim, a gente tá falando da exceção, né? Aquelas pessoas que têm um comprometimento com a dieta, de, tipo, querer um ganho de massa muscular, querer alguma coisa mais específica, e aí realmente a gente vê essas dietas acontecerem de uma forma mais efetiva. Mas a grande maioria, a gente falando no nosso dia a dia, a gente não come isso. E o paciente mais velho tem um fator mais agravante ainda, que a gente tem algumas alterações no nosso trato gastrointestinal, que dificulta a ingesta de proteína. Então, eu tenho alterações na minha papila gustativa, que a proteína perde um pouco do gosto, então você começa a ver uma preferência pelo sabor doce do que pelo salgado. Nossa, isso é então, não é incomum. Eu não sabia disso. Não é incomum de você ver os pacientes mais velhos. Pode observar, assim, pega sua mãe, assim, eles no final do dia, eles não comem, eles tomam um lanchinho, né? E naquele lanchinho, quando você vai ver aquele Minha mãe lanchinho, não, né? mas alguns familiares meus são assim. Você vai ver aquele lanchinho, é uma coisa doce, né? É uma fruta, eu amo fruta. Ou, eu tomo um chazinho com bolacha. Por quê? Porque é doce. A nossa papila, ela perde um pouco, realmente. Ela atrofia, mas o doce se preserva. Então, começa a ter essa preferência. E, assim, você pegar proteína doce é meio difícil, né? Assim, pensando no mundo normal, natural, né? Proteína, frango, carne, peixe, enfim. Não é doce. Então, já tem uma diminuição aí dessa ingesta. Outro fator que acrescenta aí nessa jogada, o nosso trato gastrointestinal diminui a motilidade. Então, aquela comida que antes era digerida com tranquilidade, fica mais tempo no trato gastrointestinal. Quando você vai comer um churrasco, é mais fácil ou mais difícil de você digerir? É muito mais difícil, porque proteína requer mais esforço para a digestão. Então, uma pessoa que antes já tinha ali, que comia ali no seu dia a dia um peitinho de frango de manhã e um peitinho de frango à noite, já começa a comer menos. Por quê? Porque a comida fica parada ali mais tempo. Então, a gente atingir essa carga proteica começa a ficar difícil. Então, o que eu sempre faço eu realmente sento e falo, me fala o que você comeu no seu dia, vamos calcular? Porque eu pergunto, você come? Como? Tô comendo todo dia. Então tá, vamos calcular? E aí eu faço essa conta com as pessoas. E aí é isso, assim, é batata. A gente chega em 30, 40 gramas de proteína por dia. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Então não tem jeito. A gente tem que pensar em suplementação proteica. A gente tem que avaliar as melhores estratégias de como é que a gente vai aumentar essa proteína no dia a dia da pessoa. E aí, assim, uma das coisas... Aí a gente entra no rol de estratégias para tentar fazer as pessoas comerem um pouco mais de proteína, né? Que nem eu te falei, é muito difícil a gente falar, come 5 peixes de frango por dia. A pessoa não vai comer. Então, a gente começa a usar os suplementos. E aí, a gente começa a ter que ver qual que é o melhor suplemento, qual que é o indicado para aquela pessoa. Porque aí a gente tem as diferenças entre as suplementações. E uma das coisas que eu sempre falo é assim, o trabalho multiprofissional é muito importante nesse momento, né? A gente ter um preparador físico, a gente ter uma nutricionista que vai auxiliar a gente nessa adequação da alimentação, enxergar quais que são as melhores janelas de oportunidade, né? Qual que é o melhor momento de eu colocar, qual que é o melhor suplemento que eu tenho que usar, sabe? Mas, de fato, a proteína é uma coisa muito importante, que a ingesta cai, a demanda aumenta, e aí não tem jeito. É uma conta de mais e menos. Vai faltar, vai tirar do músculo. Né? E aí, Mariana, um erro também muito comum, eu vejo muito em pessoas mais velhas, mas também em pessoas jovens, que é você não associar alimentos ricos em proteína em todas as suas refeições, digamos assim, né? Isso. Porque assim, a pessoa, assim, culturalmente, o brasileiro come proteína no almoço e no jantar, né?
Mas quando você vai ver, o café da manhã é pão com manteiga e café, acabou. O lanchinho da manhã é uma fruta, o lanche da tarde é outra fruta. Você não tem ingestão proteica nessas alimentações intermediárias, digamos assim. Isso ajudaria muito a aumentar a ingestão proteica, né? E como você falou, suplementação não é só pro novinho que quer ficar grande na academia, né? Pode vir ao encontro de outras situações também. Talvez seja pro novo é menos importante. Exatamente. Eu falo que Pois eu juro, acho que 70% dos meus pacientes saem com prescrição de whey. Assim, 70%. Porque é isso, não atinge a quantidade, entendeu? E aí vai gerando uma cascata, né? A musculatura vai ficando mais frágil. E isso que você falou, né, dos períodos de tomada de ingesta proteica, tem até alguns estudos que mostram que você tem a sua primeira alimentação do dia sendo rica em proteína, está relacionada com menor mortalidade, com aumento de longevidade. Então, é uma coisa que, assim, é pequena, mas que de fato pode gerar uma repercussão muito grande, muito importante lá na frente, né? E quando a gente está falando de ingesta proteica, pode ser um ovo mexido, mas pode ser você tomar um copo de leite e substituir ali o seu Toddy pelo whey, entendeu? São estratégias que a gente vai colocando ali no dia a dia justamente para a gente tentar aumentar essa carga proteica ao longo do dia todo, né? Eu acho que as marcas de whey protein estão falhando, né? Porque normalmente nas propagandas tem aqueles corpos esculturais inatingíveis muitas vezes, e ali conquistados muitas vezes com até anabolizante, tem que colocar um pessoal mais normal, né? O idoso ali tomando também, acho que faria sucesso também. Cara, eu falo, a hora que a indústria começar a ver o paciente mais velho como uma janela de oportunidade, você vai ver como a história vai mudar. Porque é realmente isso, é uma população que precisa muito, né? Tem uma demanda muito importante. E é uma população cada vez maior, né? Isso que você tá falando... Até puxa... Não, pode falar, Murilo. Desculpa, André, você falou da população maior, eu ia citar aqui só por curiosidade também. Eu dei uma pesquisada aqui, eu achei que de 2012 a 2017, no Brasil, o número de idosos cresceu 18%. Em 2017, a gente já tinha 30 milhões de idosos, tá? Pessoas acima de 60 anos no Brasil. 60 a 65, agora estou na dúvida qual foi o parâmetro aqui. Isso em 2017, imagina hoje, né? Então, a população envelhecendo cada vez mais. E é um comportamento que se encontra no mundo como de forma geral, né? Então, há uma previsão de que até 2050 a gente tenha mais de 64 países no mundo com uma população de mais de 30% composta por indivíduos com mais de 60 anos. Olha só que interessante. Então, é uma realidade, não só o fato da gente envelhecer a partir dos 30 anos de idade, que é a parte triste, mas é uma realidade que a população está envelhecendo, né? A mortalidade está diminuindo, a taxa de natalidade está... a mortalidade está diminuindo, a taxa de natalidade está caindo, as pessoas estão buscando envelhecer cada vez mais de forma saudável, né? Mantendo ali independência, envelhecer bem, né? Então, tudo isso que a gente está falando faz total sentido. Sabe uma coisa interessante, Murilo, que eu fui olhar antes desse episódio, fui olhar a demografia do público do nosso podcast. Legal. E olha que interessante que eu descobri. 25% do nosso público tem mais de 50. Que legal. Isso eu achei impressionante. E a maior faixa etária que corresponde a mais de 50% são as pessoas que estão entre 30 e 50. Então, assim, ou seja, o que a gente está querendo dizer? 75% do nosso público já está em algum processo de envelhecimento. Os jovens, abaixo de 30, é só 25%. Sim. Então, esse tema, né, ele é muito importante para esse nosso público. E voltando um pouquinho ali sobre o que a Mariana falou, eu falo na minha experiência, eu flertei com dietas vegetarianas, eu sempre fui um cético em relação à ingestão proteica, sempre tive o perfil um pouco crítico, assim, com esse pessoal de que, tudo é proteína agora e tal. Mas eu dou o braço a torcer. Hoje em dia tem cada vez mais evidência, a gente tem que entender. Eu fui fazer a conta, eu achava que eu comia um monte de proteína, eu fui fazer a conta e eu não atingia nem 50% do que seria justamente ali, como eu faço bastante atividades, né? Pelo menos umas 6 horas por semana, mas na maioria das vezes mais, eu percebi que eu estava muito longe. E eu já falei em outros episódios que eu sempre fui um cético também da parte de suplementação, assim, não gostava de gastar dinheiro com isso, um lado meio muquirana, e hoje eu tive que ceder, entendeu? Hoje eu tomo whey protein porque é impossível. É muito difícil. E essa questão da proteína em toda a dieta, em todas as refeições, algo que eu tive que mudar também. Café da manhã, para mim, era o que o Murilo falou, era um pãozinho e uma fruta. Então agora vai ter sempre um queijo,
Depois, às vezes no meio, entre o café da manhã e o almoço, já toma um pouco de whey. No almoço sempre tem que ter uma proteína. Lanche da tarde tem que ter uma proteína, nem que seja um iogurte. E à noite tem que ter proteína, senão a gente não atinge. São metas proteicas muito, muito difíceis. E assim, nutrição eu acho um dos capítulos mais difíceis da medicina, né? Não sei se você já leu o livro do Peter Attia, né? O famoso lá, Outlive. E o capítulo de nutrição, ele quase que dá um desabafo, assim, né? Que ele fala que ele odeia falar sobre esse tema, porque tem pouca evidência, que é algo difícil de provar, difícil de estudar, mas que tem um ponto que é inquestionável, que é justamente a ingesta proteica. Claro que a gente não está aqui querendo dizer que os outros macronutrientes não são importantes, gente, pelo amor de Deus. Todos os macronutrientes têm a sua importância, os micronutrientes também. A gente sempre defende uma avaliação nutricional mais ampla, mas eu diria que, assim, talvez essa questão proteica, eu quis trazer porque talvez seja a coisa mais óbvia e que mais as pessoas erram, né? E não é fácil. Outra coisa que você falou, Mariana, que eu achei muito legal, tem uma pessoa muito querida que fez 60 anos agora e tem esse padrão de que come muito pouco proteína. E aí de tanto eu encher o saco, ela falou assim, tá bom, eu vou tomar whey protein. E aí começou a tomar. E sabe o que aconteceu? Que eu acho muito interessante, eu não sei se você tem alguma recomendação sobre essa questão da saciedade. Ela toma o whey protein e perde a fome. E aí o que acontece? Ela não tá conseguindo atingir a meta proteica porque toma o whey protein e não consegue, depois perde a fome, não consegue jantar. Aí a gente vai ter que pensar, a gente começa a pensar nas outras estratégias, né, André? Assim, qual é o momento que essa pessoa tá tendo essa ingesta? Então, geralmente, assim, os pacientes mais velhos, o café da manhã é um momento que eles tendem a comer um pouquinho menos. Então, eu já tento meio que dar uma introduzida ali naquele momento. Porque eu acho que é um pouco mais fácil da gente não afetar as outras refeições, que é diferente do padrão do paciente mais novo, né? O mais novo geralmente tem a primeira refeição como a mais importante do dia, né? E o mais velho, ele tende a ter essa mudança, porque tem aquela coisa do ritual do almoço, né? O ritual do jantar e tudo mais. Então, entender qual que é o padrão ajuda muito, para a gente entender qual que é a refeição que eu vou menos atrapalhar. É o café? É o almoço? É o jantar? Outra coisa que eu costumo fazer, eu fraciono a ingesta durante o dia. Então, uma das estratégias que eu faço é usar muito o sem sabor, o neutro, né? Então, por exemplo, em vez de eu dar whey ali para ela tomar naquele lanche da tarde, eu peço para fazer um purê de batata, uma sopa, porque tem muita essa questão de comer purê, de comer sopinha, de comer alguma coisa assim. E usar o whey neutro misturado nessas comidas, entendeu? É uma estratégia que faz, porque aí a gente aumenta o valor proteico da refeição como um todo, né? Ele não deixa de ingerir aquilo e a gente aumenta a carga proteica que a gente está dando para aquela pessoa. E uma outra estratégia que eu costumo utilizar bastante com o pessoal, assim, é tentar entender o porquê que está tendo essa saciedade. Será que olhar para as outras refeições também, porque às vezes o que a gente tem é que a gente precisa escolher o tipo de whey. Será que se eu der um whey que já é mais quebradinho, um whey isolado, será que não vai ser melhor? Porque aí eu tenho menos carboidrato e essa pessoa vai sentir mais a demanda energética e vai aumentar ali na refeição. Então, aí que eu falo, né, que a gente tem as particularidades, né? Quando a gente começa a pensar nisso, a gente tem que entender qual que é o padrão alimentar dessa pessoa, quais que são as particularidades que essa pessoa tem. Uma coisa que é muito importante, que muita gente me traz, assim, principalmente os mais velhos, né? É aquela coisa o whey engorda, porque eles morrem de medo, né? Assim, mas eu vou tomar o whey engorda, o whey vai fazer mal pro meu rim, vai fazer mal pro meu fígado, eu vou sobrecarregar, não sei o quê. E aí é justamente a gente começar a entender, né? Tem suplemento que tem um valor calórico e que tem uma carga de carboidrato maior? De fato, existe. Tem que saber escolher, né? Você tem que saber orientar qual que é a melhor opção para o seu paciente. E aí eu pego, por exemplo, um paciente que tem ali seus 70 anos, que tá ali, a gente divide entre robusto e frágil, tá? Tem ali um cara que é um pré-frágil, que tá ali no meio, mas a gente tem aquele robusto, que é aquele vovô com shape bom, que tá ali fazendo tudo que ele quer, e o frágil é aquela ideia que a gente tem do paciente que anda devagar, que tem perda de peso, que tem as suas limitações mais avançadas, tá?
a gente vai olhar para esses caras de duas formas completamente diferentes. Porque talvez esse cara que esteja mais frágil esteja precisando ganhar um pouco de massa, de gordura também, né? Talvez eu usar um suplemento que tem um valor calórico maior também vai ajudar, porque ele já vai ter uma inapetência por todo o processo inflamatório que acontece ali no corpo dele. Então, talvez para esse cara, uma estratégia realmente eu usar um whey que tem um valor energético aumentado, ou aquele na farmácia vende muito, né, esses suplementos de idosos, né? Assim, se você for olhar ali, qual que é a diferença daquele suplemento para um whey? É que eles têm uma carga calórica maior. Ele é um suplemento hiperproteico e hipercalórico, justamente pensando nesse cara. Agora, um paciente, tem muitos que essa linha sênior aí, que é mais de 50, né? Quando a gente vai olhar, ele é hipercalórico e ele tem a sua função, mas nesse tipo de paciente. Agora, quando eu tô falando que é a grande questão da gente falar do paciente mais velho hoje, né? A grande maioria do que a gente vê já não é mais aquele perfil que a gente via ali há 10 anos atrás, que a gente pensava, né? Então, você falar de suplementação proteica para essas pessoas, realmente você vai ter que avaliar qual que é o melhor tipo de suplemento, qual que é a melhor estratégia que você vai fazer. Às vezes dá o whey isolado, que vai ter um valor calórico um pouquinho menor. Fracionar durante o dia as porções, isso tudo é muito importante. Legal, muito bom. Posso puxar um gancho aqui também, André? Claro. A gente estava falando sobre questão de ingestão proteica, alimentação de modo geral. E uma coisa que eu vejo muito em pessoas mais velhas é a dificuldade de beber água de forma adequada, né? O idoso tem uma tendência a beber menos água. A gente sabe que tem uma demanda menor, mas parece que eles não sentem tanta sede, né? Eu já reparei isso algumas vezes. Inclusive, isso tem associações com até declínio cognitivo, né? A gente vê isso em pessoas jovens, né? Aquela pessoa que às vezes fica o dia inteiro sem beber água, no final do dia está com dificuldade de raciocínio, de se concentrar, com dor de cabeça, e acha que o problema é outro. Muitas vezes é muito mais simples, é só uma questão de você adequar a quantidade de água que você está bebendo ao longo do seu dia, né? Eu já tive casos também de alunos, um aluno presencial também que eu tive, idoso, que eu reparava que todas as vezes que eu atendia ele às segundas-feiras, ele estava confuso, com desconfortos na cabeça, dificuldade de concentração, e ao longo da semana aquilo ia melhorando, né? E eu, putz, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Passou 1, 2, 3 meses eu observando ali, tentando analisar a rotina daquela pessoa. E eu fui perceber que de segunda a sexta, esse idoso tinha uma cuidadora que forçava ele a beber água ao longo dos dias ali, mas aos finais de semana, esse idoso ficava somente com seus familiares que não se importavam tanto com isso. Então ele ficava ali desidratando, digamos assim, sábado e domingo, e chegava na segunda-feira de manhã, ele estava extremamente desidratado. Então é muito interessante, essa questão da água também é um ponto que merece atenção também. Muito, muito. E é isso, assim, a água também a gente tem outras estratégias, né? A ingesta hídrica também é uma coisa que a gente faz. É isso, assim, de fato, você vai ver quando você pergunta, você tá bebendo água? Tô bebendo, doutor, eu bebo todo dia. Tá, mas quanto que você bebe? E aí, quando você vai ver, o compadre tá bebendo ali nem 500 ml de líquido por dia, né? Então, é um pouco daquela questão de perguntar, entender como que tá isso na vida daquela pessoa e orientar de forma correta, né? Então, explicar, olha, não é 500 ml. Se a gente for olhar aqui pro seu peso, a gente vai ter que fazer, tem aquela continha, né? Que a gente multiplica lá por 30 ml por quilo. E aí você vai chegar ali num número mais ou menos de quanto que seria o ideal para aquela pessoa e vai... O que eu sempre oriento, né, é tentar fracionar de 2 em 2 horas. E não precisa ser só água, né? A gente tem outras estratégias. Você pode fazer uma água saborizada, você pode usar o que eles gostam muito e que tem funcionado muito em dias de calor, principalmente, que agora que a gente está tendo essa onda de calor, a desidratação está bombando aí, a questão dos chás gelados, né? Eles gostam muito de chá. Então, faz uma jarrona, deixa lá na geladeira. A cada 2 horas você vai lá e toma um copo. Não precisa ser meio litro a cada vez que você for tomar. Toma um copinho, isso já resolve o problema. Mas é entender e orientar. Porque, às vezes, o que eu vejo, né? Muitas vezes as pessoas vêm com coisas que elas acham que elas sabem. E muitas vezes os médicos, por quem aquelas pessoas passaram, não pararam para conversar e olhar para aquilo, justamente porque a gente sabe a rotina como é que é. Às vezes o atendimento acaba sendo mais rápido, você tem que priorizar algumas coisas, você deixa de olhar para outras.
precisa de um tempo, né? Você precisa sentar, você precisa conversar com o seu paciente, você precisa entender como é que é a rotina dele, para aí sim você orientar de forma adequada. E eu sempre falo assim, eu sou muito a favor de você ensinar o paciente. As minhas consultas tendem a ser mais longas, justamente porque eu acho que a gente tem que ser responsável pela nossa própria saúde, né? É muito fácil a gente vir e falar, ó, você tem que fazer isso. O paciente vai sair dali, Muito ele vai fácil botar e ineficiente. Exato, ele vai botar aquilo ali na bolsa e já era. Aí daqui 3 meses ele volta para você e pergunta, e aí, você fez? Ih, doutor, esqueci. Porque ele não entendeu a importância daquilo. Ele não entendeu como fazer aquilo na vida dele. Então não adianta, você tem que perder um tempo ali, você tem que explicar, você tem que orientar, explicar a importância. A pessoa tem que entender o porquê aquilo é importante na vida dela. Já não funciona mais a gente só chegar, sentar e mandar o paciente fazer as coisas, né? Você tem que fazer a pessoa se tornar responsável pela própria saúde. Ô Mariana, isso para mim é assim, lá no meu Instagram profissional eu coloco no meu Quem Sou Eu, que eu sou professor, né? Eu dou aula e eu acho que isso é uma das grandes vantagens que eu tenho como médico, porque se o paciente que não entende a orientação que ele está recebendo, a chance dele não executar, a gente sabe que a adesão sempre é baixa, né? Isso é um pouco decepcionante, mas assim, tem estudos que mostram que se o paciente é descoberto com hipertensão, você fala assim, ó, você vai tomar esse comprimido aqui de 12 em 12 horas. São taxas de adesão que variam entre 20% e 30%. Então, assim, a maioria dos seus pacientes não vai tomar aquele comprimido de forma adequada. Isso a gente está falando de um comprimido. Imagina uma medida comportamental, como tomar água a cada 2 horas. Então, assim, a explicação, isso aí, para mim, a gente está em sintonia, porque eu concordo totalmente, né? Até no meu Instagram profissional, o slogan que eu coloco em a última frase de todas as postagens que eu faço é: conhecimento também é saúde. Isso, para mim, é uma coisa assim que dita a minha prática médica. Então, eu acredito totalmente nisso que você falou. Acho que você está no caminho certo. E, assim, infelizmente, gente, a medicina foi para um lado que a produtividade, eu acho esse termo horroroso, né, para a medicina. Mas a produtividade é quantificada pelos convênios, pelos hospitais, por número de pacientes atendidos por hora. Então, assim, hoje eu não trabalho mais em lugares assim, mas em outros momentos da minha vida e outras pessoas, colegas, já foram chamados a atenção. Olha, você está com baixa produtividade, porque você está atendendo apenas 2 pacientes por hora. Então, como é que é? Esse é o desafio. E eu acho que o que está acontecendo hoje é um pouco nessa linha. Imagina uma consulta de geriatria, né? Que Não, é uma coisa... Como é que eu vou fazer tudo isso, entendeu? Como é que você vai olhar para toda essa... E assim, o paciente, quando ele chega para mim, eu sempre falo, um paciente de 60 anos que chegou ali, que seja, são 60 anos que eu preciso entender o que aconteceu. Perfeito, né? perfeito. Não é ali aquele momento. Eu preciso entender quem é aquela pessoa, o que é importante para aquela pessoa, o que aconteceu naqueles 60 anos, para aí sim eu entender como é que eu posso ajudar aquela pessoa, né? Como é que eu vou fazer isso em 20 minutos? Exato. E levando isso para a corrida, para a prática esportiva, é a mesma coisa. Exatamente. Gente, eu vou passar aqui para o ponto final, aqui que a gente vai passar para a conclusão, mas antes eu quero convidar os nossos ouvintes a nos seguir no Instagram. Lá a gente tem conteúdos que vão além do podcast, então tem sempre vídeos semanais, as chamadas para os episódios e a gente está sempre aberto, gente. Este episódio é fruto de um ouvinte que pediu esse tema, então mandem lá, segue a gente e mandem lá. Olha, eu queria muito um tema sobre isso. A gente agradece, porque pra gente está sempre em busca de ideias, né? E esse aqui, quando chegou a sugestão, a gente falou, nossa, esse é um tema excelente, a gente precisa conseguir entregar esse episódio para vocês. Além disso, quem nos acompanha no YouTube, lembre-se de se inscrever no canal, dar o joinha nesse vídeo. Quem acompanha a gente pelo Spotify, nos siga no Spotify. Isso é muito importante. E aquele pedido que é a maior ajuda que você pode dar pra gente é compartilhar este episódio com aquele seu amigo corredor, aquela pessoa que você acha que vai gostar. Para quem realmente gosta do que a gente está fazendo aqui, lembramos que temos um Apoia-se, o link está na bio do Instagram. Se não for fazer falta para você e você tiver inspirado a contribuir, para a gente vai fazer uma grande diferença. Mariana, como que o pessoal te encontra também nas redes sociais aí? Caso queiram acompanhar seu trabalho, agendar uma consulta. Que nem eu falei para o André, né?
eu gostei dessa pegada que ele falou do perfil profissional dele, porque eu também trabalho bastante no Instagram, eu também sou professora, então eu tenho muito essa pegada do ensino, né, de trazer isso para os meus atendimentos, para o meu dia a dia. Hoje eu tenho um Instagram, que é por onde eu sou mais ativa ali, que eu tento trazer conhecimento, né, porque eu acho que é isso, conhecimento liberta, né, então, para quem quiser, é só me procurar ali no Instagram, tá como doutora Mariana Rigolo. Lá eu vou fazendo bastante postagens ali durante a semana, a gente vai conversando de temas importantes para o envelhecimento, né? E uma coisa que eu acho legal de falar e que muita gente me pergunta é que o geriatra hoje ele não é mais aquela... Porque existe aquele preconceito do geriatra ser o médico ali do vozinho, né? Uhum. Pelo contrário, a gente tá falando justamente que o envelhecimento começa aos 30 anos, né? Então, assim, a gente tem o médico que acompanha a gente quando a gente é pequeno, que é o pediatra. Aí a gente tem vários médicos ao longo da nossa vida. Então, eu tenho uma pedra no rim, eu vou no médico. Aí eu tenho um problema no coração, eu vou no outro. Aí eu tenho um problema no pulmão, eu vou no outro. E aí o que acontece é que os pacientes chegam para mim indo em diferentes médicos que não se conversam. Ninguém parou e olhou aquele paciente por completo. Vira uma bagunça total, aí tem um remédio que não sabe para que usa, aí um médico prescreve um remédio, aí deixa de usar um que seria mais importante, sabe? Vira uma salada. Então eu falo que assim, o geriatra hoje em dia, ele vem com esse papel de organizar esse cuidado e programar esse envelhecimento. Então o profissional que vai te ajudar em tudo isso da prevenção, não lá na frente. Então, quanto antes a galera chegar pra gente, melhor é o nosso trabalho, melhor a gente consegue fazer. Então, quem quiser, tô lá no Instagram, tenho meu contato profissional lá também, para agendamento, enfim. E quem quiser só acompanhar também, vamos lá, que conhecimento é a coisa mais importante que a gente tem na vida, né? Isso aí. Legal, maravilha. André, queria fazer só uma última colocação. Eu sei que a gente está entrando já nas conclusões, mas um ponto que eu acho muito importante a gente falar também, né? Recentemente eu assisti um documentário muito bom no Netflix e também já li alguns estudos sobre isso. Acho que tem um estudo de Harvard também bem grande que avaliou mais de 400 pessoas ao longo de não sei quantos, 30 e poucos anos, essas pessoas envelhecendo. E esse documentário chama-se The Secrets of the Blue Zones, que é o segredo das zonas azuis. É muito bom. Para quem não sabe, zonas azuis são algumas regiões do mundo onde há o maior número de pessoas centenárias, né, pessoas com mais de 100 anos de idade. É um documentário ali sem muito critério científico, né, mas uma investigação meio subjetiva ali do que são os hábitos dessas populações, o que faz com que elas vivam, boa parte da população consiga passar dos 100 anos. Então ali a gente tem o exercício físico, a alimentação, etc. E um outro ponto que eu achei muito interessante são as interações sociais. A interação social como precursor ali de longevidade e de felicidade no envelhecimento. Isso é muito interessante. E aí, puxando ali o link com a corrida, outro dia mesmo a gente fez, né, um episódio falando sobre correr sozinho, correr em grupo. Eu acho que para a pessoa que está envelhecendo, o correr em grupo, seja com uma assessoria, seja com amigos do bairro, seja com seus amigos ali de longa data, você marcar de correr junto, de você sair para um treino, isso é muito, muito importante. Então, essa relação social, essa interação, ela é fundamental e a corrida pode vir nesse encontro também. É algo muito importante para a nossa jornada ali durante o envelhecimento. Muito, cara, eu acho que isso dá um outro episódio, assim, se a gente for entrar nisso, porque realmente, assim, tem vários estudos que mostram, né, que a atividade coletiva, e pertencer a um grupo, seja ele qual for, um grupo de exercício, um grupo de corrida, um grupo de aula de crochê, um grupo de reza, o que quer que seja, mas essa interação social está muito associada com o desenvolvimento de transtornos de humor, né? Então, quando a gente está falando ali de depressão, ansiedade, que é muito comum nessa faixa etária, muito, mas assim, muito comum, e que é um dos principais fatores de risco para a gente desenvolver demência lá na frente, né? Então, a gente sabe que tratando um transtorno de ansiedade, um transtorno de depressão, a gente vai prevenir a ocorrência de demência. E aí a gente tá falando de Alzheimer, Parkinson, todas essas outras doenças, né? Então, quando a gente olha lá no começo, o poder que a interação social tem de prevenir isso tudo lá na frente é gigantesco. É gigantesco. Nossa, Murilo, belo ponto que você trouxe. Eu vi, por coincidência, recente, uma matéria da BBC falando que no Reino Unido as autoridades de saúde se depararam com uma nova epidemia, que é uma epidemia de solidão. Então, que eles estão fazendo intervenções
justamente para esse idoso. Às vezes a história típica é aquela mulher, geralmente vive mais que o marido. O filho se forma, vai morar em outro lugar, o marido morre, porque o marido morre mais cedo, geralmente, e a mulher fica sozinha lá, numa casinha e tal. Então, assim, isso aí o que eles estão fazendo justamente como a Mariana falou, atividades coletivas. Então, criam um centro de comunidade, onde você tem atividades, às vezes pode ser esportiva, às vezes pode ser lúdica, às vezes pode ser religiosa, o que for. E a corrida, imagina, tem até, um pouco tempo atrás eu vi um vídeo de uma senhora idosa, eu esqueci o nome dela agora, que é maratonista e tal, treinando no Ibirapuera, aí você vê as fotos dela junto com o grupo de corrida, isso uma maneira maravilhosa de você juntar justamente essa questão da solidão com um benefício de saúde, que é justamente esse último ponto que a gente vai falar agora, né, que tem saído muitos estudos, inclusive lá no famoso livro do Peter Attia, Outlive, ele fala muito sobre isso. E ele fala sobre essa questão que temos o lifespan, que é o tempo que você vai ter de vida, então você vai viver 100 anos, 90 anos. E o health span, que é quanto tempo desse tempo que você vai viver com saúde. E aí ele cita muito um marcador que é o famoso VO2 máximo. Então, eu queria só finalizar com esse ponto, assim, como que a gente pode potencializar e qual é o papel na corrida, na vida de um indivíduo que está envelhecendo para melhorar esse VO2 máximo? O VO2 é um dado muito importante para a gente, né? Porque ele se reflete em longevidade, né? A gente tem vários estudos que mostram uma associação de que quanto maior o VO2 que a pessoa tem, maior o tempo de vida útil que ela vai ter. E aí a gente está falando desse health span que você está falando, né? Porque o que está acontecendo, né? O que a gente está vendo que está acontecendo? Está tendo envelhecimento populacional. E aí eu vou pegar esse gancho aí dessa matéria que você falou lá da Inglaterra, que o que a gente está vendo ali, a gente vai ver aqui, daqui 20 anos. Uhum. Porque a gente tem ali um país já desenvolvido que já passou pelo processo de envelhecimento populacional. Uhum. A gente está passando por esse processo. Então, isso é uma coisa que a gente vai ver e que vai acontecer. Se a gente olhar no nosso dia a dia, não são tomadas nenhuma atitude governamental, nada que possa prevenir isso, mesmo sabendo que isso vai acontecer. Então, isso vai acontecer, tá? E o que acontece? As pessoas começam a viver mais, porque elas têm um aumento, né, da expectativa de vida, e aí a gente começa a falar dos anos úteis dela, né? Qual que é a diferença de eu chegar, ter um centenário que tá ali fazendo tudo que ele quer fazer, indo de um lado para o outro sozinho, conseguindo comer sozinho. E aí eu não tô nem falando de grandes coisas, eu tô falando de comer sozinho, de tomar banho sozinho, de levantar de uma cadeira e ir para o sofá sozinho, para uma pessoa que é completamente dependente, que precisa de ajuda para comer, que precisa de ajuda para tomar banho, que precisa de cuidado para trocar uma fralda. A qualidade de vida dessas pessoas é completamente diferente, né? E aí a gente já tem estudos que mostram que, de fato, pessoas que têm um VO2 aumentado, quando elas são mais jovens, elas tendem a ter uma repercussão, uma longevidade muito mais saudável, né? Inclusive, isso é um dado que às vezes eu acabo até usando ali para os pacientes. Eu lanço bastante mão do ergo espirométrico, né? Que é por onde a gente pega esse dado do VO2, porque para mim ele já une o útil ao agradável. Eu já consigo ter uma avaliação ali da bomba, né? Porque eu vou ter o esforço monitorado, então eu vou ver se tem alguma repercussão cardíaca ali, e eu vou ter esse dado que vai me ajudar tanto a definir como é que vai ser a introdução do exercício físico para essa pessoa, quanto eu pegar e usar isso como uma estratégia de, olha, a gente tem estudos que mostram que existe uma tabela, né, que a gente olha ali o ideal que seria para cada pessoa, por idade e tudo mais, e aí a gente olha e fala, olha, o ideal para você seria que o seu VO2 fosse esse. Ele está aqui. O que isso representa na sua vida? Eu estou falando que lá na frente, se a gente não começar a olhar para isso agora, lá na frente, talvez você precise de ajuda para ir no banheiro. Lá na frente, talvez você não consiga levantar de uma cadeira sozinho. Então, isso é um dado que é muito legal, que é muito importante. É um exame que eu amo, que me traz muita informação e que joga muito a nosso favor. Até em relação a como é que a gente vai fazer a prescrição do exercício dessa pessoa, como é que a gente vai fazer, porque aí a gente define as zonas, a gente consegue orientar certinho. Então, assim, eu vejo, né, na minha prática, eu uso muito o VO2,
ainda é um dado que, dentro da geriatria, a gente está migrando um pouco isso da cardiologia. A cardiologia já está bem acostumada a usar isso, né? Então, a gente está migrando, porque hoje a gente está vendo que realmente isso repercute muito em longevidade. Antes, isso era usado apenas como uma medida de performance. Né? E aí hoje a gente está trazendo, tem vários estudos que mostram esses dados como uma estratégia de mensurar essa longevidade. E então, cada vez mais a gente tem usado esses dados no nosso dia a dia, na nossa prática clínica. E aí, Murilo, eu queria ouvir agora a sua parte. A corrida, ela possui a capacidade de aumentar ou perpetuar um VO2, assim, proporcionalmente à idade? Quando a gente calcula o VO2, gente, é a máxima capacidade que o nosso corpo tem de utilizar o oxigênio. Então, quanto maior é uma maneira de medir a sua capacidade aeróbica, né? E, obviamente, isso declina com a idade. Então, você pode ter um VO2 máximo que, para sua idade, está acima na média ou abaixo da média. E aí, a corrida tem ou não tem papel para melhorar seu perfil relativo ali e prolongar um VO2 mais alto ao longo do tempo? Com certeza tem, André. A gente diminui o declínio da curva do VO2, né? Inclusive tem um livro aqui chamado Dimensões Físicas do Envelhecimento e tem uma tabelinha aqui que compara, né? O idoso sedentário, o idoso ativo, com o jovem sedentário e o jovem ativo. E o que a gente vê nas curvas, eu não vou mostrar aqui porque fica muito pequeno, é que a gente diminui muito o declínio do VO2 máximo com a prática de exercícios físicos. Aí da corrida nem se fala, né? Um exercício de endurance, né? Então, a gente diminui essa queda do VO2 máximo, ou seja, ele vai cair, mas vai cair de forma mais vagarosa, a ponto de até, em alguns momentos, o VO2 máximo de um idoso ativo poder ser igual ou até mesmo superior ao indivíduo jovem sedentário, né? Algo semelhante ao que eu falei lá no comecinho, quando eu falei de outras capacidades físicas também. Isso aí acontece não só com o VO2 máximo, mas diversas capacidades físicas. Tem até aquele estudo curioso lá dos ex-ciclistas do Tour de France, em que eles acompanharam os ciclistas, eles têm VO2 máximos geralmente acima de 70, né? Um absurdo, assim. São high performers ali, é aquele 1%, né? E ele foi visto que esses caras, independentemente deles terem continuado com a prática de exercício físico ao longo da vida, eles tiveram um health span, um lifespan acima da média. Então, eles viveram mais e a melhor. poupança, né, que você falou. Exatamente. Então, assim, é um estudo curioso, assim, mas que mostra que isso daí tá mais do que provado e documentado cientificamente. Legal. Gente, eu achei que ficou super legal. Em alguns momentos a gente até saiu um pouquinho do mundo da corrida, mas eu acho que vale a pena porque a gente falou de saúde, né? E a corrida tem tudo a ver com saúde. Queria muito agradecer a Mariana pela participação. Agradecer também, como sempre, ao Murilo, né? Que compartilha aqui o episódio comigo. E aí, passar para considerações finais. Pode começar, Mariana. Queria agradecer vocês, meninos, pela oportunidade de estar aqui, né? Assim, que nem eu falei, para mim, falar de corrida é algo que eu amo e ainda mais isso dentro da geriatria, que é o que eu faço da minha vida, né? Assim, eu falo que eu respiro geriatria. E é uma coisa que eu gosto muito de falar, justamente por todas essas repercussões positivas que a gente tem do esporte, né? Então, assim, estou muito feliz pela oportunidade, agradeço imensamente. Amei que a gente pôde falar também de outras coisas aí, falando desse âmbito de saúde, porque a geriatria é isso, né? A gente não olha uma coisa só, a gente olha o indivíduo como um todo, e é o conceito de saúde, né? Quando a gente vai olhar saúde, a gente não está falando de uma coisa única, a gente está falando de todos esses parâmetros aí que englobam físico, mental, social, espiritual, nutricional, tudo isso faz parte de saúde, né? Então, muito obrigada pela oportunidade, espero que vocês tenham gostado, foi um prazer para mim estar aqui. É isso aí, obrigado, Mariana, obrigado, André. A gente tira como conclusão de que todos nós estamos envelhecendo, né? Vamos envelhecer, para aqueles mais novos ali que estão nos ouvindo. Cabe a nós decidir como, né? Então, é muito indivíduo dependente. A gente pode ter duas pessoas com 70 anos de idade totalmente diferentes, uma independente, a outra totalmente
dependente de cuidados de terceiros, por exemplo. A gente vai colher os frutos daquilo que a gente construiu ao longo da nossa vida, e por isso que eu acho que foi muito importante a gente não falar somente sobre corrida, né? A gente falou que a corrida é sim segura, existem alguns cuidados a mais a serem tomados, algumas adaptações ao treinamento que devem ser feitas, etc. Mas a gente falou aqui sobre saúde de uma forma geral, né? Eu acho que isso é muito, muito importante para todos que estão aí nos ouvindo, né? O envelhecimento é inevitável, mas vamos escolher aí envelhecer de forma saudável, né? Longevidade, mas com qualidade de vida, que é o mais importante. Isso aí. Então, para quem está na dúvida se pode começar a correr depois de 50 ou se deve estimular o seu pai, a sua mãe a começar a correr, a resposta está mais do que clara. Lembrando-se sempre dos pequenos cuidados, das atenções que a gente tem que ter, porque nem tudo não é só coisa boa, tem os riscos, mas aí tá mais do que comprovado, e então estou muito satisfeito com o episódio. Então, corredores e corredoras, encontrem o seu motivo para continuar correndo e nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá. Valeu, gente. Até. Tchau, pessoal.